Santidade e paz, meu povo, episódio 64 do Santo Pode. E hoje vamos falar sobre os dons infusos do Espírito Santo. No episódio passado nós falamos sobre o batismo e hoje nós vamos dar continuidade sobre essa formação, falando sobre os dons que recebemos no batismo. E para falar com a gente hoje, temos aqui o prazer de ter a doutora Zuleide Amaro. Ela que é fundadora da comunidade O Caminho da Cruz, devota de Santa Teresinha, ministra extraordinária da comunhão eucarística, lá no lar de idosos, né? São José. Zuleide, doutora Zuleide, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, Terêncio, boa noite, Cleison. É uma satisfação estar aqui com vocês, é uma alegria sempre servir ao Senhor de tantas formas que Ele vem me chamando, né? Por meio desses dons infusos do Espírito Santo, que a gente vai falar mais um pouquinho, né? Ele vai conduzindo e é sempre uma grande graça poder servir. Muito bem. Tudo bem, Zuleide? Seja bem-vinda aqui ao nosso episódio 64. Como eu disse aqui nos bastidores, já conheço a Zuleide de outros carnavais, não os carnavais que vocês imaginam. A gente se conheceu no retiro que eu participei da comunidade, o Anauim, que acontece todos os anos, retiro de carnaval. E o de 2022, e já tinha contato com ela, então hoje queria lhe dar as boas-vindas aqui nesse episódio, para a gente falar sobre esse tema maravilhoso. E já adentrando dentro do nosso episódio, dentro das perguntas que a gente vai tratar aqui contigo, Darenço falou que você é fundadora da comunidade O Caminho da Cruz. Queria saber quando é que Deus suscitou no seu coração e no do Gustavo a questão dessa formação, dessa iniciação, dar vida a esse desejo do coração de Deus que Ele suscitou em vocês através do canal da Graça, para criar e fundar a comunidade O Caminho da Cruz. Gente, é uma história muito interessante. Vocês não sabem ainda, né? Eu não dei esse spoiler para vocês, mas vou ter que compartilhar com todo mundo, tá? Eu não sou piauiense, não nasci no Piauí. Eu sou cearense. Eu morei a vida toda em Fortaleza, tá? Vou contando um pouquinho da história para vocês compreenderem como as coisas aconteceram no agir perfeito de Deus, tá? Fundador Gustavo, ele é daqui do Piauí, né? Então nós nos conhecemos já no meio das nossas caminhadas. Eu gosto de pensar que o nosso carisma, ele não é nos dado em um ponto determinado da vida. Eu acho que desde toda a eternidade o Senhor já desejou esse carisma para nós, ele já pensou nesse carisma para nós. Então, quando ele me fez, quando ele fez o fundador, quando ele fez cada um dos membros que já fazem parte, que ainda virão a fazer parte da comunidade, ele já pensou em cada um, sabe? Então, assim, quando o carisma foi colocado em mim, eu acho que desde toda a eternidade, mas quando que eu comecei a ter ciência, né, digamos assim, da fundação, de ser parte da comunidade, foi um processo entre eu e o fundador Gustavo que foi se encaixando, né? Como eu disse, eu não sou daqui, eu vim de Fortaleza para Teresina para fazer faculdade, vim fazer faculdade de medicina aqui em 2016, então não tinha conhecimento nem de quem era Gustavo, não tinha conhecimento da comunidade. Então, ele, que já veio aqui antes, né, não sei se ele já chegou a falar do processo da fundação por meio dele, né, que Deus colocou no coração dele, por meio de um grupo de jovens que estava rezando pelo Papa, enfim. Começou por aí, né? E aí eu peguei o bonde andando, quando eu o conheci numa JC. Ele estava numa pregação, ele era pregador lá, certamente muitos conhecem ele pelas pregações da JC. E aí eu conheci e fomos criando uma amizade que a priori foi teve um atrito ali, né? Mas nada muito, nada humano em si, mas de duas pessoas diferentes mesmo, porque Deus une diferentes também, faz parte. E fomos criando uma amizade muito profunda, de irmandade, de fato. Hoje somos como irmãos, não só porque fazemos parte de uma comunidade, somos irmãos em Cristo, né? Mas pela amizade profunda que nós temos de fato. E aí, por meio disso, ele me chamou para uma célula, a primeira célula da comunidade, já tendo andado bastante, isso em 2018 já. A comunidade foi fundada mesmo em 2016, né? Os primeiros encontros com os grupos de jovem e tudo. Então, vejam como Deus vai fazendo as coisas de forma perfeita. Eu vim em 2016. Eu me mudei de Fortaleza para Teresina em 2016. A comunidade foi fundada em Teresina em 2016. E as coisas foram caminhando separadamente e se encontraram, né? Nós dois como fundadores.
E aí participei da primeira célula, e as células foram caminhando, as pessoas iam saindo e eu ia ficando, as pessoas iam saindo e eu ia ficando. Entrei no vocacional, aí o Senhor colocava no meu coração que tinha algo muito grande para mim, e eu pensava, nossa, uma liderança de célula, algum ministério, enfim. E nisso, eu negava, né, não queria nada de estar na frente, eu estava vivendo um processo de conversão, que eu queria me humilhar, eu queria viver a humilhação em Deus, e me esconder, e não estar à mostra, né, na frente de alguma coisa. Mas ele falava, tem coisas grandes para você, tem coisas grandes para você. E aí dessas coisas grandes me veio a cofundação. Primeiro discernimento que o Senhor deu a nós foi da cofundação, né? Então, alguns ainda acham que eu sou cofundadora e eu entendo perfeitamente. É porque primeiro, no meu processo, houve o discernimento da cofundação. E aí fomos caminhando, fui consagrada na comunidade. O meu processo foi muito rápido. Em 1 ano eu fiz vocacional postulantado e no ano seguinte eu consagrei. Né? Eu já tenho o sinal, sou uma das que tem o sinal. Depois do fundador, eu e a Ayla fomos as segundas, né? Segunda e terceira a recebermos o sinal. Então, foi tudo muito rápido. E sempre desde o início, eu creio que por meio dessa amizade, de irmandade que eu tenho com o fundador, desde o começo ele já ia moldando isso, sabe? O Senhor já ia formando os laços de fundadores. Então, sempre tínhamos um ar de muito respeito. Eu tinha obediência por ele na hierarquia estava acima de mim como fundador e eu como cofundadora, mas sempre com opiniões muito, muito firmes, né? E ele via uma autoridade espiritual em mim que ele às vezes nem compreendia como cofundadora, né? Não chegava a ser desobediente ou a desrespeitar, né? Sempre, graças a Deus, o Senhor me formou muito bem nisso. E aí, com o tempo, o Senhor veio me falando, me mostrando isso. E dizia, eu tenho coisas grandes para você de novo. E eu pensava, meu Deus, já sou cofundadora. Não tem mais, né? Não é possível. E aí, o Senhor falava isso no meu coração, me inquietava. E aí, eu cheguei a partilhar com 2 das minhas irmãs mais próximas da comunidade. Mas eu falava, só rezem. Porque se for de Deus, vai ser, né? Não é o que eu quero, porque fundação não é algo fácil. Mas se for da vontade de Deus, bendito seja, né? Eu lutei muito contra a cofundação no começo, mas Deus faz. Então, eu só confiei e disse, não, se for, vai ser. E aí seguimos, fui rezando, fui colocando, né, no coração de Deus as minhas angústias. E aí um dia já estava inquietando tanto o meu coração que eu cheguei pro meu fundador, que é o meu formador pessoal, e aí coloquei em acompanhamento. Eu disse, olha, o Senhor coloca isso no meu coração. E eu achava que ele ia dizer, não, você está enganado. E eu ia dizer, ufa, graças a Deus, né? Eu tive um discernimento vindo do meu formador. Mas não, ele só confirmou e eu fiquei muito chocada. Mas aí, como eu disse, Deus faz, Deus vai tirando todas as nossas angústias. E ele só fez me mostrar que eu já vivia a fundação, né? Com o nome de cofundação, mas eu já vivia a fundação, de modo que quando foi anunciada a comunidade, eu acho que não houve ninguém que ficou surpreso, só eu fiquei surpresa com isso. Todo mundo já via, né? Essa autoridade espiritual em mim. Então, a comunidade na minha vida, ela começou por meio da minha amizade com o fundador, eu diria, no sentido de vivência, né? Por meio das células, e aí o carisma foi se formando e se moldando. E o carisma de todas as comunidades, eu não falo mais só do Caminho da Cruz, eles são mutáveis, né? Ele é uma coisa só, tem um propósito só, porque ele é uma resposta, né, de Deus a uma necessidade do mundo, da realidade que a gente vive, mas ele vai se moldando e criando forma ao longo do tempo, à medida que se vive, né? Não é dado assim, pronto, toma, é assim que é o carisma todo e completo, não. Então, tem muitas comunidades que passam anos vivendo aquele carisma para ganhar forma, para compreender, discernir segundo o Espírito Santo sobre o carisma, e aí a igreja reconhecer, de fato, como comunidade e tudo. Então, nós fomos crescendo juntos, na Irmandade, na Fundação, e a comunidade ao redor crescendo com esse transbordar do carisma em nós. Não sei se eu fugir do tema, eu falo bastante, né? Não, é bom, a gente gosta de pessoas que falam muito, porque a gente também fala muito e deixa, mas não sai não. Perfeito. Maravilha. E já conheci o Gustavo, eu creio que o episódio que ele veio aqui foi o 8º. Ele veio com a Laís para falar sobre namoro, né? E aí ele falou assim, deu uma pincelada sobre a questão do Caminho da Cruz, ele falou também sobre o Já, enfim, de outras experiências que ele já tinha. Mas aí é bom também ouvir o complemento, né? Dos dois ditadores, todos se encaixando, como você falou, né? Deus vai moldando, vai escrevendo tudo de forma
ele vai segurando a gente, sabe? Assim, tem duas histórias. Existe a história do fundador, de como ele foi trilhando o caminho dele na fé e chegou na comunidade, e o meu também. Ele, por exemplo, ele começou no Shalom, ele fez experiência no Shalom, fez vocacional no Shalom. Nada a ver com o nosso carisma, entendeu? Mas Deus vai segurando ali para que no tempo certo as coisas aconteçam. E do mesmo jeito, o Senhor foi me mantendo lá em Fortaleza. Eu vivi, depois da minha crisma, eu fui tendo experiência em outros grupos de oração, e aí fui vivendo o meu processo de conversão. Porque, na verdade, quando fundou-se a comunidade, bem no comecinho, nós ainda estávamos em processo de conversão e hoje ainda estamos, né? Mas, lógico, é um grande girar de chave para quem nós éramos antes, para quem nós somos hoje, né? Uma vida realmente de fidelidade a Deus, de viver nos caminhos de Deus, de tentar ser aquilo que Jesus quer de nós, né? A gente já teve uma vida de mundo, eu já tive, o fundador já teve. Então, assim, são dois processos diferentes que vão se unindo, né? Para poder formar realmente o que somos hoje. Perfeito, perfeito. E dentro dessa formação do que é você convertida, né? E do que é você como fundadora, né, da comunidade, como os dons do Espírito Santo, né, te moldaram. E para a gente entender isso, eu gostaria que você falasse, né, sobre os dons. Quais são esses dons infusos que recebemos do Espírito Santo? Quando recebemos, né? Quantos são? E aí já pode ir falando, né, de cada um que a gente está conversando aqui e pontuando também. Certo. Já foi introduzido, né? Falaram sobre o batismo no último. Então, os dons infusos do Espírito Santo são infundidos em nós por meio do batismo, dessa graça do batismo. E por isso a grande, imensa importância de o batismo acontecer quando a criança é ali recém-nascida, bem pequena ainda, porque nós católicos cremos que a graça ela vem do Espírito Santo, não vem do entendimento da criança, né? A gente sabe que outras denominações batizam a criança quando ela já tem consciência, quando ela já é maiorzinha, porque ela decide, né, que quer viver a fé, enfim. Nós não cremos assim. Que isso fique bem claro, né? Porque muitos ditos católicos ainda confundem isso e não entendem por que batizar tão pequeno. Se a criança não entende, aí vê, tem promessas do batismo, mas a criança não vai entender, não vai lembrar quando for grande. Mas nós temos que entender que os dons infusos não é uma ação nossa na igreja, é uma ação do Espírito Santo em nós para que nós possamos ser igreja, né? Para que nós façamos parte do corpo de Cristo, né? Então é o Espírito Santo que, habitando em nós a partir da graça, do sacramento do batismo, vai agindo em nós para que ao longo da nossa vida a gente possa buscar uma vida de santidade. Eu costumo falar nas minhas formações, porque isso é muito geral, a nossa busca na vida, o objetivo, a meta final da vida deve ser a eternidade junto de Deus. Para isso, a gente precisa viver uma vida de santidade. Como é que a gente chega lá? Eu gosto de ser bem racional e eu vou trazendo esses passos, né, para que as pessoas entendam. Ao longo da minha conversão, a racionalidade precisou estar em quase tudo. Eu precisava entender as coisas para vivê-las, né? Então, eu gosto de abordar dessa forma. Então, os dons infusos, por serem a ação do Espírito Santo em nós, eles não são primariamente conscientes, né? Eles são um agir de outro em nós. Só que são como sementes, né? São como sementes lançadas. E aí vai depender se elas vão germinar ou não, de acordo com como a gente vai cultivando, como a gente vai regando, como a gente vai cuidando do solo. Por isso que a gente vai precisar crescer nisso. E não só, pronto, tá ali, recebeu a graça do batismo, os dons foram infusos e para sempre você vai ser santo. Não, não é isso. Né? Porque a gente vai recebendo inúmeras influências ao longo da vida. Então, os dons infusos do Espírito Santo são 7, né? Certamente já ouviram falar. E ele vai agindo ao longo de toda a vida, independente de você ser católico no sentido da vivência ou não, porque é uma ação que vem de fora e de dentro para fora também, né? Então, o primeiro dom é o temor de Deus. Temor de Deus, que as pessoas acham que é medo, na sua ignorância, né? E não é no sentido de ter medo de ele que é alguém mau e vai me fazer um mal, não. Mas de você ter um conhecimento tão profundo de quem é a pessoa de Deus que você tem medo de magoar a Deus, de desagradar a Deus, né? E todos os dons nos levam à santidade, tá? Não esqueçam disso. Por isso é necessário cultivá-los, né? Então, o primeiro dom é o temor de Deus. Se eu temo a Deus, não é porque eu tenho medo dele, mas eu tenho medo de, no meu agir, desagradá-lo, tá?
O segundo dom, o dom de ciência. O dom de ciência não é eu conhecer as coisas. O dom de ciência é eu saber dos mistérios de Deus, na realidade, da verdade de Deus revelada a nós. Né? Eu ter esse entendimento no sentido de que do que é visível para nós, isso seria algo que a gente estuda, o conhecimento da história e tudo. A ciência não, a ciência eu tenho um conhecimento sobre as coisas, digamos que extraordinárias, o conhecimento daquilo que Deus fez e é verdade, né? Eu tenho o dom do entendimento, que é diferente do dom de ciência, que aí é muito movido pela fé, né? Ele já foge um pouco do que eu conheço, do que Deus criou, do que Deus fez, que é a ciência, né? A ciência faz relação às criaturas, às criações de Deus, ao conhecimento disso. E assim eu vou vivendo, respeitando a criação, respeitando o outro, respeitando a vida. E isso é a ciência, né? O entendimento é no sentido da fé. O entendimento, ele não se tem pelos livros. O entendimento, a via que se chega ao entendimento é o amor a Deus. Então, quando eu amo a Deus, eu tenho entendimento daquilo que é mistério de fé, né? E isso eu adquiro na vida cotidiana por meio da vida de oração, da intimidade que eu tenho com a pessoa de Jesus, com a intimidade que eu tenho com Deus. E a partir daí, ele vai me dando a graça da fé e o entendimento daqueles mistérios que já foram revelados, mas que, aos olhos humanos, são mistérios, né? O dom da sabedoria. São 3 dons que, quando você vai estudar, parece tudo a mesma coisa. Quando você vê de longe, parece tudo a mesma coisa. Ciência, sabedoria e entendimento. Tá? Vou tentar explicar para vocês a diferença, tá? Ciência faz relação às criações e criatura de Deus, o conhecimento que eu tenho daquilo. Entendimento, mistérios de fé. A via para alcançar o entendimento é o amor a Deus, tá? E a sabedoria é aquilo que me dá a agir de forma sábia mesmo, no sentido de que se eu tenho uma situação em que eu posso ser uma pessoa grossa, que eu posso ser uma pessoa rude, porque a oportunidade ali, diante de uma situação, não, eu vou ser sábia, eu vou silenciar, eu vou ser sábia e eu vou falar uma palavra que não vai ser uma reação na mesma proporção, mas algo que traz paz ao coração, que acalma a situação. Isso é estar vivendo esse dom de Deus, né? Como um cristão de fato, né? E não alguém que só responde ao pecado com pecado. Então, a sabedoria é isso. O dom do conselho. O dom do conselho, a gente pensa que é aconselhar, né? O dom do conselho não é isso. O dom do conselho é saber o tempo e a forma de fazer as coisas. Lembrem, tudo vem do Espírito Santo. É eu estar numa situação de dificuldade, é eu estar num dilema, é eu estar ali no momento de uma escolha, de uma decisão difícil, e eu saber de forma acertada o que é que eu devo escolher. Vejam, todos os dons infusos precisam da função do Espírito Santo. E o dom do conselho é o que mais propriamente dito, né, diz isso, o conduzir do Espírito Santo. É assim que se age, é por aqui que se vai. Não é, sabe aquele estalo que você tem em algumas situações, que você fica, meu Deus, o que é que eu faço aqui agora? E aí, pronto, esse é o dom do conselho. É quando o Espírito Santo te abre os olhos, te ilumina para uma ideia, para uma forma de falar com alguém que está numa situação que às vezes você nem tem conhecimento, mas o Senhor colocou ali no teu coração e você tem uma palavra acertada. Lógico, acaba vindo o aconselhamento por meio do conselho, né? Do dom do conselho. Mas não é só isso, tá? Então, o dom do conselho é saber ali o sim ou não, a hora certa. Muitas vezes a gente fala quando não era para falar, silencia quando não era para silenciar. O dom do conselho vai te dizer o tempo certo para cada coisa, tá? E o dom da fortaleza. O dom da fortaleza é aquele dom que, no tempo de tempestade, ele vai te manter na fidelidade. Todo mundo tem problemas, né? Todo mundo tem preocupações, todo mundo tem tribulações. E o dom da fortaleza é aquele dom que não que vai acalmar o teu coração e vai te dizer, permanece. Você pode. Não pelas suas forças humanas, mas pela graça de Deus. Pelo dom infuso do Espírito Santo, que é santificante. Não sei se está faltando algum dom. Falei já, conselho, ciência, entendimento, sabedoria, temor de Deus. Piedade. Nossa, está faltando esse mesmo. O dom da piedade é o entendimento que nós temos de que reconhecimento, na verdade, de que Deus é Pai.
da nossa filiação ao Pai. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, a gente tem outros dois discernimentos e entendimentos derivados dele. Um é que nós precisamos fazer tudo para glorificá-lo. Tudo é por ele, para ele. Não é para mim. Então, tudo é para ele. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tem que buscar glorificar o Pai, que nos deu a vida, que quer nos santificar, que se sacrificou por nós, que participou da ressurreição, né? Que fez tudo por nós, fez e faz tudo por nós. Então, é esse dom da piedade, de ter uma humildade, de reconhecer, eu sou filha, tomar ter essa propriedade de dizer sou filha, e ele é pai, está acima de mim. E ele só quer o meu bem, ele se preocupa, ele cuida. Então, tudo eu quero fazer para agradá-lo, tudo eu quero fazer para glorificá-lo, para honrá-lo. Então, esse é o primeiro discernimento vindo do entendimento do dom da piedade que nós temos. E o outro aqui, uma vez que eu me vejo filha de Deus, eu reconheço todos os outros como filhos de Deus também. Então, todos são meus irmãos. Então, eu acabo tendo um olhar de igualdade, de dignidade que o outro também tem com relação a mim. Né? E eu preciso respeitá-lo, eu preciso amá-lo, eu preciso honrá-lo. Né? Então, acho que são esses, né? Falta algum? Aí decorar assim é mais difícil. Mas são esses os dons. Espero ter me feito entender. E aí, agora, como que a gente vive esses dons? Parece muito teórico, né? Às vezes. Mas não. Na verdade, tá tudo num bolo só. Quando você tem os dons infusos, você não vai vivendo um de cada vez. Tipo, hoje eu vou viver o dom da piedade. Amanhã eu vou viver o dom da ciência. Não, não é isso. À medida que você vai vivendo no dia a dia, você tem várias situações em que você precisa colocar cada dom em prática. E é aí que vai alimentar esse solo que recebeu a semente. Lembra que eu falei? Né? Então, a semente foi lançada no batismo. E aí, como você vai regar, como você vai adubar, quanto tempo você vai deixar no sol, é isso. Quando eu vou invocar, digamos assim, a vivência desse dom. Eu estou numa situação difícil no meu trabalho. Agora eu vou ter o dom da sabedoria. Não, agora eu estou no momento de oração, na missa. Ou então no meio da minha família, na oração do Santo Terço. Tudo eu tenho que fazer ali usando o dom da piedade para Deus. Não é para mim. Eu não quero me mostrar para minha família. Eu não quero me mostrar para as pessoas que estão ali na Assembleia da Missa. Eu quero enaltecer o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus com a minha vida. E isso tem que acontecer em todo lugar. Porque a gente precisa alimentar em todo lugar esses dons. Porque senão eles vão morrendo. Não porque o Espírito Santo não está mais lá, mas porque ele precisa que nós correspondamos para que a vivência seja prática, né? Não viver só nas palavras. Tem muita gente, a gente costuma brincar, dizer que são católicos de BGE, né? São aqueles que vão para a missa e acham que é só isso. Aí, às vezes, nem conhecem os dons do Espírito Santo, foram batizados, os dons estão lá, porque Deus não falha, porque nós falhamos, né? Então, os dons estão ali. Então, a qualquer momento, se você foi batizado e nunca teve uma educação católica, você nunca fez a primeira Eucaristia, você nunca fez a crisma, que é uma confirmação do batismo, inclusive, né? É mais um momento em que você está ali abastecendo esses dons para que você possa vivê-los com mais verdade e de forma mais intensa. Se você foi batizado, o dom está ali. Você pode estar vivendo em outra religião, você pode estar na igreja evangélica, você pode estar na Umbanda, você pode estar no Espiritismo. O dom está ali. O agir do Espírito Santo tem potencial em você. Não é, não tem jeito. Tem jeito, sim, porque para Deus nada é impossível. Então, se você nunca viveu uma experiência com o Espírito Santo e não crê que os dons estão em você, mesmo você sendo batizado, mas porque você faz coisas que desagradam a Deus hoje, os dons do Espírito Santo estão em você. Então, você tem total capacidade de, alimentando esses dons, vivê-los, né? Alimentando na vida diária. Mas é muito difícil. Começa rezando. Pedindo. Esse dom está aqui, Senhor. Eu creio que esse dom está aqui. Me dá a graça de viver. Me dá a graça de colocar para fora, transbordar esses dons na minha vida. Para que eu possa ser santo. Para que eu possa viver uma vida de santidade. Para que a minha vida agrade o teu coração. Para que eu volte à minha essência. Porque a nossa essência é sermos santos, né? Em Adão e Eva éramos santos, vivíamos na presença de Deus, né? Até que veio o pecado, entra no mundo, enfim. E aí tudo isso é tirado de nós para que nós possamos fazer essa caminhada novamente. E Deus é tão perfeito que não só nos criou e depois de Adão e Eva deixou a gente à mercê, mas ele vai nos dar a graça santificante por meio do batismo, que vai, né, nos dar tudo isso, todos esses dons, para nos trazer de volta para ele, de volta à essência.
Muito, muito bem. E aí, Zuleide, essa metáfora que tu usou para a questão dos dons foi pertinente demais, que é a questão da semente. E aí, adentrando já nessa metáfora que a gente criou aqui para falar sobre os dons, a gente sabe que muito importante para que a gente consiga colocar esses dons à disposição de Deus é uma intimidade com o Espírito Santo. E eu queria que tu falasse para a gente o que a gente pode fazer enquanto cristãos batizados para ter essa intimidade maior com o Espírito Santo, para entender esse agir e deixar aflorar esses dons que nos foram dados através do batismo, que a gente possa, de uma melhor forma, exercê-los dentro da nossa vida em busca da santidade. Como tu bem falou lá no início, os dons, eles são instrumentos que nos deram para alcançar a santidade. Então, como que a gente pode ter essa amizade maior com o Espírito Santo para que a gente possa viver bem esses dons e caminhar rumo ao céu? Perfeito. Assim como as amizades mundanas que nós temos, quando nós conhecemos alguém, a gente quer saber tudo, né, ali. O nome, a idade, a profissão, né? O Terence chegou aqui e me apresentou, né? Doutora Zuleide, ela é devota de Santa Terezinha, enfim. E é assim que a gente conhece as pessoas, né? Conversando. A gente não conhece uma pessoa, pode ver no Instagram. A gente não conhece uma pessoa de ver no Instagram. As pessoas mostram o que elas querem mostrar. Conhecer é você ter diálogo. É você colocar a sua vida e que aquela outra pessoa tenha confiança para colocar a vida dela também, para que você possa conhecer. Esse conhecimento do outro parte do diálogo. Como que eu dialogo com o Espírito Santo? O Espírito Santo que eu não vejo, o Espírito Santo que eu não toco, né? O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, porque a Trindade Santa é um só, né? A gente começa com a intimidade por meio da palavra. Ali é o Cristo vivo, a palavra de Deus, que nos é dado também, é uma grande graça que a gente tem. A vida de Cristo está toda ali, tudo que ele tinha para ensinar, ele já ensinou. É a mesma novidade nova, que se anuncia todos os dias na Santa Missa, que se anuncia todos os dias, né, no Evangelho, nas leituras. Então, assim, a intimidade com Deus parte da palavra. Parte da palavra. Você tem que ter contato com a palavra. Se você se diz católico e você não tem contato com a palavra, você não é católico. Você precisa ter contato com a palavra, porque você não conhece a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, ela se revela primeiramente na palavra. Ah, Zuleide, mas Jesus está ali na Eucaristia. Bendito seja Deus que você crê que ele é o próprio Cristo. Mas se você não conversa com ele, não tem intimidade com ele, você não conhece a pessoa de Jesus, né? Ninguém quer conhecer, se relacionar com alguém que só conhece pela metade. Só te mostra aquilo que é bonito, entendeu? Não, a gente quer conhecer por inteiro. Quando você quer ter um namorado, por exemplo, uma namorada, no caso de vocês, uma esposa, é alguém que você quer conhecer as alegrias, as tristezas, os defeitos, as qualidades, não é isso? Com Jesus é da mesma forma. E aí eu vou tendo intimidade com o Espírito Santo. E aí que eu conhecendo a pessoa de Jesus, eu recebo o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, para conhecê-lo também, né? E é por aí. Eu acho que o primeiro passo, se eu tivesse que dar, assim, só uma informação aqui nessa formação hoje, é que você precisa ter contato com a palavra. Porque você precisa conhecer a pessoa de Jesus. Porque você não é... Isso é uma frase de um santo, né? A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, como que eu vou amar a Deus? Como que eu vou amar o Espírito Santo? Como que eu vou querer a santidade, uma vez que a santidade é estar na presença de Deus para a eternidade? Se eu não conheço a Deus. Então, se eu não conheço a Deus, eu não posso querer ser santo. Não faz sentido. Você não sabe, então, o que é ser santo, né? Então, a primeira coisa para buscar a santidade é saber quem é a pessoa de Jesus, quem é Deus, o Espírito Santo. Partindo disso, quando eu conheço, eu sou capaz de amá-lo. Amando, eu sou capaz de desejá-lo. E assim eu desejo o céu. Porque eu desejo estar com quem eu amo. Não é isso? Quando a gente está num relacionamento, a gente gosta de alguém, a gente ama alguém, a gente não quer estar perto, a gente não quer conviver, a gente não quer ter relação. É isso. É ter diálogo. É ter conversa. Conhecer de fato. Não só se deixar conhecer, mas que também é muito importante. Porque não adianta eu querer conhecer Jesus e não deixar que ele me conheça. Não que ele não conheça, porque ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Então ele sabe, até o que eu não sei de mim, ele já sabe. Mas uma coisa é alguém te contar sobre uma pessoa, outra coisa é ela te contar sobre ela. Não é? Não é diferente? Então, é uma coisa eu contar para Jesus quem eu sou. Jesus, o que é que eu tô sentindo? Ele sabe, ele tá vendo, porque Deus é Deus. Mas, Jesus, eu tô passando por isso. Jesus, eu tô sentindo isso. Jesus, eu tive essa vitória hoje. É muito diferente, né? Essa relação.
Então, começa por aí. Não sei se eu respondi o que vocês queriam, mas eu acho que começa por aí. Perfeitamente respondido. Gente. E o episódio 64. Então, essa última fala tua resume, a gente pode dizer assim, a missão do Santo Pod, né? Nós temos essa missão de mostrar que a santidade é possível. E a santidade só é possível se nós conhecermos Jesus. Eu só posso falar de Jesus se eu conhecê-lo, como tu falou, né? Se eu souber a sua palavra. Então, quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais intimidade a gente tem, quanto mais a gente conversa, eu também costumo falar isso, né? Que a oração é uma conversa. Como tu falou, eu só vou conhecer Jesus se eu conversar com ele. Jesus é uma pessoa. Como é que eu conheço uma pessoa? Né? Como é que eu me interesso por ela? Eu chego, converso, pergunto, como tu falou, como é teu nome? O que você gosta de fazer? E tal, e ali você vai ter intimidade. Então, é o mesmo pensamento em relação a Jesus, é o mesmo pensamento em relação ao Espírito Santo. Conversar, como você também colocou, Jesus, ele sabe tudo da gente, né? Mas ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente fale o que a gente está passando, quais são os nossos medos, as nossas angústias. Ele quer que a gente comemore com ele as nossas alegrias, as vitórias. Enfim, ele quer que a gente esteja com ele, assim como ele é com o Pai e com o Espírito Santo. Ele quer que também a gente faça parte dessa comunidade, né? Isso. A gente colocou no Instagram hoje, por que nós estamos nesse mundo, né? Uma pergunta que tem no catecismo. E a resposta que a gente deu foi nesse sentido. A gente está nesse mundo para dar glória a Deus, para dar continuidade a essa trindade, a esse amor que tem na trindade, né? Então a gente só vai dar continuidade a esse amor para o bem da igreja, para o bem dos outros, né? A gente só vai dar continuidade a partir desses dons que nos são infusos se a gente tivesse intimidade, né, com a Trindade. E aí gostaríamos de saber, depois de tudo isso, né, quem é Jesus? Quem é Jesus na vida da Azulene? Sempre uma pergunta muito difícil, ao mesmo tempo muito fácil, né? Existem perguntas que parecem óbvias, mas que a gente quer filosofar, né? Primeiro eu queria dizer que eu sou muito feliz, muito. Tipo, hoje eu me considero uma pessoa plenamente feliz. Eu sei que a plenitude da felicidade a gente vai alcançar na glória, né? E eu espero e almejo por essa felicidade. Mas hoje, enquanto vida terrena, eu me sinto plenamente feliz. Por quê, Slade? Porque eu conheço a pessoa de Jesus. Não conheço por inteiro. Não conheço a palavra de cabo a rabo, não sei os versículos decorados, não sei, não sou essa pessoa. Mas eu conheço a pessoa de Jesus porque eu tenho contato com ele diariamente. Que eu venho atrás dele diariamente porque eu sei que eu preciso, não é ele que precisa de mim. Nessa amizade, quem precisa sou eu, né? Então eu venho sempre estar na presença de Jesus. Então, acho que a maior alegria da minha vida é conhecer a pessoa de Jesus. Eu sei que eu tô me prolongando, eu vou responder, tá? Mas eu queria que vocês tocassem um pouquinho dessa realidade na minha vida, porque eu acho que ela transborda, sabe? Quando eu tô na Santa Missa, gente, que eu vejo a Eucaristia, e eu creio que ele é o corpo de Cristo, que ele é a pessoa de Jesus, que na sua infinita bondade e misericórdia se faz um pedacinho de pão, assim, irrisório, se vocês soubessem como é que é feito, assim, do trigo mesmo, de uma coisa bem simples, mas ele se faz ali daquele jeito, mesmo sendo Deus, para habitar em mim, e eu reconheço isso, eu creio nisso, eu digo, Senhor, eu sou feliz. Porque existem muitas pessoas que não creem que ele é Jesus. Ou seja, elas não conhecem Jesus, né? Elas têm sede disso, porque o nosso coração tem sede disso, porque a nossa essência é a santidade, e a santidade estar com Deus. Então, isso é algo natural nosso, essa busca, né? E elas não conhecem a Deus. Elas não creem nessa verdade. Não creem. Então, quando eu vejo ali e o padre eleva o corpo de Cristo, eu fico, Jesus, obrigada, porque eu te conheço. Acho que a maior gratidão da minha vida é reconhecer e conhecer a pessoa de Jesus. Então, quem é a pessoa de Jesus hoje na minha vida? Bem clichê, agora vai ser bem clichê. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o que dá sentido a todas as coisas.
Ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é meu irmão. Ele é aquele que é fiel em todo o tempo. Ele é aquele que me dá força para todas as coisas. Ele é aquele que me entende nas minhas lágrimas, nos meus sorrisos. Ele é aquele que nunca vai falhar comigo. Ele é aquele que, no relacionamento comigo, ele nunca vai mentir. Ele é aquele que me passa segurança. Ele é aquele que é a rocha. É bem clichê mesmo, mas ele é essa pessoa para mim, sabe? Por isso a minha alegria. Porque eu tenho essa pessoa na minha vida, sabe? E que faz tudo por mim. Que me chama todas as vezes que eu tô prestes a cair, que me dá a mão, que me diz, filha, isso aí não agrada o meu coração. Ele não fica só olhando eu pecar. Ele diz, epa, ele me avisa, porque ele diz assim, quando tu desagrada o meu coração, teu coração fica triste. E eu não quero te ver triste, sabe? Então Jesus é essa pessoa para mim, que quer o meu bem em todos os tempos, mas que me molda no meu tempo, sabe? É o tempo dele, mas ele respeita o meu. Na minha liberdade, no livre-arbítrio que ele mesmo me deu, num amor tão profundo, porque ele não precisava, né? Mas ele deu. Porque ele nos dá a graça da escolha. Então, Jesus é essa pessoa para mim. Ele é tudo isso. Eu acho que é muito pouco definir Jesus na minha vida só como uma palavra, né? Eu acho que, é o amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida, sim, também, né? Mas ele não é só isso, sabe? Ele é aquele que tá comigo em todas as coisas. Eu quero ele comigo em todas as coisas, sabe? Aquele que não falha. Ele é tudo, ele é o sentido de todas as coisas. Se eu pudesse definir uma só palavra, eu diria que ele é o sentido de todas as coisas. É de onde eu vim, é para onde eu vou, é aquele que eu quero fazer que todos conheçam, é a alegria que transborda no meu coração, é o amor que eu conheço, né? É o amor que eu aprendi a viver, é o amor que eu aprendi a levar aos outros, é a palavra viva, na Eucaristia, ele é o corpo vivo. Esse Jesus é isso. E eu poderia passar a noite inteira falando quem é Jesus na minha vida. Sem problemas nenhum. É a coisa que eu mais amo em toda a minha vida, é falar de Jesus. É Jesus primeiro, depois anunciar, sabe? A pessoa dele, porque, como eu disse, eu me sinto plenamente feliz. Eu queria que todas as pessoas sentissem essa mesma alegria. Porque não existe igual. Não existe. Muito bem, Zuleide. Zuleide, nós temos aqui um quadro que faz parte dentro dos nossos episódios, que é o chamado Escolha Santa, qual a gente dá para os nossos entrevistados ali duas opções e você define entre estas opções qual que você escolhe. Você pode escolher as duas, pode escolher nenhuma das duas, pode escolher Meu uma Deus. delas, mas tem que explicar o porquê você vai escolher a que você definir, né? Pois eu já peço a Deus, ao Espírito Santo aqui, o dom do conselho, para poder decidir aqui certo. Vai, manda. Pronto, a primeira pergunta é a seguinte, a primeira escolha, né? Escolha santa é: você, como boa devota de Santa Teresinha, você tem a opção ali de sentar ali uma tarde com Santa Teresinha, tomar um chá, conversar, e ao final dessa conversa, ali no finzinho da tarde, receber uma rosa dela de presente, ou, como fundadora do Caminho da Cruz, você poder participar de um dos momentos do caminho de Jesus até o Calvário. Meu Deus, essa resposta é muito fácil. Essa resposta é muito fácil. Participar do Calvário com Jesus. Sem dúvida. Posso explicar, né? Tem que explicar, né? Com todo prazer. Santa Teresinha era uma pessoa muito difícil, né? Venhamos e convenhamos. A gente sabe que Santa Teresinha tem um temperamento bem difícil. Então, não sei se ia ser uma boa convivência, um chá com Santa Teresinha, um caputinho, assim, de forma bem humana, né? Embora, sem dúvidas, uma riqueza espiritual enorme, né? Mas Jesus é Jesus, né, gente? E participar do Calvário é poder consolar um pouquinho a dor dele e, diante de tudo que ele fez e faz por nós, sem dúvida, tirar um espinho, assim, da carne dele. Nossa, com certeza, sem dúvidas. Porque agrada o meu coração. O dom da piedade, graças a Deus. É isso. E nós temos uma segunda escolha santa. Aí você vai dizer se preferiria estar em qual momento?
né? Na concepção de Jesus, né, pela ação do Espírito Santo ali, Maria, ou em Pentecostes, Gente, que pergunta difícil. Essa eu na achei difícil. presença do Espírito Santo ali. O Santo vem em Maria, em qual momento? Ou em Pentecostes? Olha, eu vou dizer acho, porque eu não tenho certeza, nunca meditei sobre essa pergunta, hein? Ela é totalmente nova na minha vida. Eu acho que em Pentecostes, vamos filosofar aqui comigo. Acho que em Pentecostes, porque eu acho que o momento ali do anúncio do anjo, da concepção, é muito dela, sabe? Muito de Nossa Senhora. Não tinha ninguém com ela, gente. Por que eu vou estar me metendo nesse momento? Não tem nada a ver, né? Então, assim, Nossa Senhora, o faça-se é para ela, é o momento dela. Que em nenhum momento ela se enalteceu, né? Mas é ali o comecinho da nossa salvação. E Pentecostes, uma vez que eu estivesse lá, eu também ia receber o Espírito Santo. Não é não? Eu ia Sim. receber, só ser espectadora ali na concepção, eu acho, né? Na concepção de Jesus. Mas em Pentecostes, eu acho que eu ia falar em línguas ali, ia cair fogo. Eu acho que ia ser glória. Eu acho que esse é o momento. Eu queria estar lá. Ia repousar, tudo mais. Sabe que eu nunca repousei, tá? É uma curiosidade para vocês. Poucas Uma vez pessoas sabem. eu também não, uma vez eu quase, mas não. Então Gente, quase não é. vou aproveitar aqui esse momento para falar. Eu sempre tive medo dos dons efusos. Que não foi o que a gente falou hoje, mas eu sempre tive medo dos dons efusos. Porque eu via as pessoas recebendo e eu ficava, meu Deus do céu, não quero isso aí não. Jesus, não manda que eu não quero. Orar em línguas. Não, Jesus, esse negócio aí, marmota. Blá, 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 blá. Não. Aí eu ficava. Eu falava, eu dizia pro meu computador, olha, não reze pedindo a Deus esse dom pra mim, que eu não quero. E aí assim foi. E, gente, eu tinha medo do repouso. Eu falava, meu Deus, vou tacar minha cabeça no chão. Eu sei que não é bem assim, né? Mas no começo eu tinha medo. E aí hoje em dia eu peço, o Senhor não me dá. Acho que ele tá me moldando ainda. E aí vai chegar a hora. Nunca repousei. As pessoas vêm, fundador de uma comunidade, do Ministério de Intercessão, cura e Libertação, reza na cabeça das pessoas repousam. Com certeza repousou. Nunca repousei, gente. É um segredo aqui do meu coração, tô expondo aqui ao vivo para vocês que estão me assistindo. Essa intimidade, enfim. Perfeito, perfeito. Ele tá dizendo, ó, não quis antes, agora também vou no meu tempo. Agora é no meu tempo. É no meu tempo. Exatamente. E eu respeito. Amém. Ai. Pois é, Zuleide, pois nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade em nos falar um pouco mais sobre os dons infusos. Estamos aqui no final do nosso episódio e muito proveitoso mesmo. Inclusive, tirou várias dúvidas de quem vai assistir esse episódio, quem estará assistindo mais futuramente, quem vai ficar lá no YouTube eternamente. Amém. E realmente tem as peculiaridades ali que a gente às vezes confunde ali um com o outro, então foi muito bem explicada essa parte. Queríamos te agradecer imensamente por todo o conhecimento que você despejou hoje para nós. E queríamos te pedir que, para encerrar esse episódio com uma oração, que você fizesse uma oração aqui para que a gente possa encerrar da melhor forma possível. Com certeza. Primeiro, eu queria agradecer, né, mais uma vez o convite. É uma graça muito grande, como eu disse. A nossa vida de santidade, ela precisa ser vivida todos os dias. E agradar ao Senhor com que a gente vive na busca pela santidade é algo que alegra o nosso coração, com certeza. Então, é muita alegria poder partilhar essas coisas com vocês, né? Eu não sei tudo, graças a Deus, porque eu estou sempre aprendendo. E tudo que eu sei é graça de Deus também. Então, se Ele me deu por graça, de graça eu gosto de entregar às pessoas também, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero realmente ter contribuído, pelo menos um pouquinho aí com quem está assistindo, com vocês também. Essas dúvidas eu sei que são de muitos. A gente que está na caminhada de fé, que já vive um vídeo de conversão, que tem uma busca pela santidade, tem dificuldade sim nessas coisas. E aí eu quero aproveitar para deixar uma coisa aqui que o Senhor coloca no meu coração, que mais do que a gente saber dessas coisas, dessas minúcias, é importante a gente viver, né? Tem muita coisa que a gente não vai entender, mas que a gente precisa viver mesmo sem entender, confiando, né? Que Deus
que Deus faz em todo o tempo. Então, a razão é importante sim, mas o viver é mais ainda. Então, quando você não tiver entendimento sobre algo, confie em Deus e viva. E à medida que você for dando passo no caminho, ele vai te revelando as coisas, vai te ensinando, te mostrando, né? Então, muito obrigada mais uma vez, tá? Contem sempre comigo para o que precisarem, estão em minhas orações. E a oração, né? Então, queria encerrar pedindo que, por intercessão da Virgem Maria, a Virgem do Caminho, que cada um dos que vão assistir esse podcast possam estar abertos ao agir dos dons do Espírito Santo, ao transbordar dos dons do Espírito Santo. Que por intercessão dela, que melhor conheceu a pessoa de Jesus, a gente possa também conhecer o Cristo e a Trindade Santa, a pessoa do Espírito Santo, para que ele possa agir em nós, habitar em nós que, segundo 1 Coríntios 3,16, somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo que habita em nós seja vida em nós, e que nós possamos dizer todos os dias, como Maria, o fiat, faça-se em mim. Não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade do Senhor, que me fez e me molda e me chama para perto dele todos os dias nessa busca pela santidade. Que nada seja para nós, mas que tudo seja para Deus. E pedindo a intercessão dela, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa hora de nossa morte. Amém. Que ele cresça e eu diminua. Assim seja. Amém. 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 Amém, meu povo. Que episódio abençoado. Zuleide, muito obrigado. Por nada. Mais uma. Que a comunidade lá continue nesse caminho, né? Nesse caminho da cruz, né? Trazendo almas, né? Para serem apresentadas a Jesus para a salvação. Muito obrigado. Cleison, valeu. Chico aí nos bastidores. E é isso, meu povo. O Santo Pod, ele é toda quinta-feira. O podcast que fala de Jesus. Valeu.